No vídeo de hoje eu quero fazer uma atualização sobre o mercado financeiro, principais ativos que a gente acompanha aqui no canal, incluindo o Bitcoin, que já passa dos 116 mil dólares, vamos falar sobre ouro, Ibovespa, Estados Unidos, e vamos falar também sobre como que a informação descentralizada está mudando a política. Isso é um tema muito atual, porque a gente está em um ponto de inflexão aqui na política, principalmente nacional, mas também mundial. A gente está vendo o tema muito quente, é difícil falar sobre certos assuntos, porque ainda existe muita censura e muita perseguição, mas vamos falar um pouco sobre como, no longo prazo, aí, com uma análise um pouco mais ampla, a informação descentralizada, a internet, está mudando o rumo da política no mundo inteiro, não só aqui no Brasil. Então vamos começar pelo Bitcoin, mas antes disso eu gostaria de lembrar que temos uma parceria com a BIPA, então você pode utilizar o código SATOSHI para ganhar até R$100 em Bitcoin. A BIPA é uma exchange bem fácil de utilizar, bem simples, aí, bem intuitivo. Eles têm cartão com cashback em Bitcoin e várias soluções bem legais aí. Se vocês têm interesse, então deem uma olhada na descrição deste vídeo. Então temos o preço do Bitcoin subindo aí no dia de hoje, com uma leve alta, muito próximo da máxima histórica, e na verdade o preço está se lateralizando aí no último mês, o que parece ser interessante e condizente com esse cenário de adoção institucional, redução da volatilidade, como a gente pode ver em alguns índices como o Mayer Multiple do Bitcoin, e o preço não parece estar muito esticado, segundo vários indicadores, como o Bitcoin Rainbow Chart, o Bitcoin Long Term Power Law e o Fear and Greed Index, o indicador de medo e ganância do mercado. O que isso significa? Significa que podemos ver novos topos ainda neste ciclo. Lembrando o disclaimer clássico do canal, isso não é uma dica de investimentos, então pesquise e tire suas próprias conclusões. Bom, em relação ao ouro também, o ouro muito próximo da máxima histórica, em função da desconfiança nas moedas fiduciárias da dívida crescente, que nos Estados Unidos já passa de 36 trilhões de dólares, e da perda de poder de compra das moedas fiduciárias que vem acontecendo, não é de hoje, mas que vem se acentuando cada vez mais. Então, ouro muito próximo da máxima histórica. Seguindo aqui, então, o Ibovespa também relativamente próximo da máxima histórica, mas com um ganho muito mais singelo aí do que outros ativos que de fato vêm se valorizando. E muito importante aqui, mesmo se as pessoas que acham que, beleza, teve um ganho nominal aí, digamos, nos últimos 5 anos de 30%, o que é muito pouco, né? Por exemplo, nos últimos 5 anos o Bitcoin teve mais de 800% de valorização. Mas voltando para o Ibovespa aqui, então, se as pessoas acham que estão tendo um ganho real, elas estão muito provavelmente enganadas, porque quando a gente dolariza aqui o Ibovespa, as pessoas que seguraram desde 2010 perderam dinheiro. Então, cuide com isso, tente dolarizar aí os seus ganhos, ou melhor ainda, né, corrigir pela expansão da base monetária, M2, por exemplo. Então, tome cuidado com isso para não cair aí na armadilha da famosa perda variável, como já diria 38. Bom, Banco do Brasil, e aqui olhando alguns setores mais críticos aí do Brasil, o setor bancário, que é um setor que vem crescendo bastante no Brasil, que é bastante importante aí, principalmente em São Paulo, e a gente tem aqui, no caso do Banco do Brasil, uma queda de 32% nos últimos 6 meses. Isso é bastante preocupante, porque, na verdade, diferente de outros bancos que não dependem tanto do estamento burocrático, da burocracia, da política brasileira, o Banco do Brasil depende, e não à toa ele está em um momento bastante difícil aí. Inclusive aqui a primeira notícia da Investing.com, urgente, risco político chegou ao Banco do Brasil, saiu há um dia atrás, mas na verdade isso está acontecendo faz mais tempo para quem está ligado aí no que está acontecendo na economia e na política brasileira, e pode ser que piore, porque existe um risco aí não desprezível do Brasil seguir cada vez mais rápido a um rumo Venezuela, se distanciando de países envolvidos como os Estados Unidos e talvez até mesmo a Europa, que pode aí seguir o rumo dos Estados Unidos em termos de sanções, principalmente relacionadas ao mercado financeiro, e basicamente tirar o Brasil do mapa. Então o problema pode ser muito mais grave aí do que simplesmente um resultado ruim. Espero que isso não aconteça, espero que a gente veja aí melhoras no longo prazo, talvez uma mudança política em 2026, mas o fato é que ainda nem tudo está perdido, certo? Então eu espero realmente que a gente não siga para um caminho estilo Venezuela.
Dando uma olhada aqui na Argentina, a Argentina segue o caminho contrário do Brasil, mesmo em dólar, desde a eleição do Milei, o índice já se valorizou mais de 100% em dólar. Então, com uma pauta de liberdade econômica, de prosperidade, facilitar negócios aí na Argentina, o Milei vem conseguindo restaurar a economia da Argentina com muito sucesso e várias pessoas aí estão olhando para este case na Argentina, um case onde a pobreza na Argentina está diminuindo, tem várias notícias aqui, enquanto no Brasil a gente tem fuga de cérebros e fuga de capital, na Argentina a inflação e pobreza estão em queda. Então, seguindo aqui para o SP500, é o próximo ativo aqui, Estados Unidos, muito próximo da máxima histórica, mas a gente tem um problema, infelizmente, da dívida nos Estados Unidos, a gente tem mais de 36 trilhões de dólares de dívida nos Estados Unidos e crescendo. Então, é um momento delicado, embora a economia dos Estados Unidos ainda esteja apresentando bons sinais. Temos vários problemas de dívida e de moedas fiduciárias, que não é de hoje, na verdade, já vem aí de muito tempo, talvez pelo menos desde 1971, com o final do acordo de Bretton Woods. Bom, e aqui, falando um pouco sobre as Bitcoin Treasury Companies, é muito interessante ver como você pode, entre aspas, aí, se alavancar no Bitcoin de forma bastante interessante hoje em dia. Então, por exemplo, MicroStrategy se valorizou 4% em dólar, enquanto o Bitcoin se valorizou em torno de 1 e pouco por cento em dólar. Então é interessante como as Bitcoin Treasury Companies, elas funcionam como um Bitcoin alavancado, né? Quase como um Bitcoin alavancado, com mais risco e mais volatilidade. Lembrando que, claro, not your keys, not your coins, toda a questão da autocustódia, mas em termos aí de valorização é bastante interessante, sim. Aqui a gente tem a Bitcoin Treasury Company brasileira, Melius, aqui com 4% de valorização no dia e no ano aqui, então, 120% de valorização. Aqui, MicroStrategy, 37% de valorização em dólar no ano e mais de 3.000% de valorização em dólar nos últimos 5 anos. Então, uma valorização brutal. Então, bom, voltando para o Brasil aqui, o que está acontecendo no Brasil, que não sai do lugar, é sempre uma grande promessa que não se concretiza. Temos aí pessoas muito inteligentes, muito capacitadas, mas eles estão fugindo, então temos fuga de cérebros, cresce a ida de brasileiros qualificados aos Estados Unidos, fuga de capital. O que está acontecendo e o que pode estar mudando? Então a gente torce para uma recuperação moral, intelectual e econômica aqui no Brasil. Isso tem a ver com a informação descentralizada. Como que a informação descentralizada, então, está mudando a política? Então, por séculos, a política foi controlada por uma elite que detinha o monopólio da informação. Então, políticos, burocratas, governantes e partidos usavam os meios de comunicação centralizados para moldar a narrativa. A imprensa nacional tradicional, né? A academia e grandes canais de televisão filtravam o que o cidadão comum podia saber. A verdade, então, era moldada por conveniência. E a mídia tradicional, de fato, está muito controlada ainda pela oligarquia que está no poder. Não à toa, eles vêm perdendo relevância e perdendo credibilidade, inclusive estão falando em mudar, certo? A Globo já falou recentemente que pretende mudar aí a linha editorial, porque não está mais funcionando, cada vez mais pessoas percebem ali que tem mais manipulação do que verdade, fatos e informação. Então isso está mudando. A revolução informacional que vivemos hoje é comparável à invenção da prensa de Gutenberg, mas talvez ainda maior, porque agora, pela primeira vez na história, qualquer pessoa com acesso à internet pode se tornar um centro de influência. Pode produzir, publicar e distribuir conteúdo em escala global sem precisar de permissão. E não à toa a velha mídia, os políticos tradicionais, a oligarquia aí que está no poder, está tão preocupada e interessada em censurar aí a internet, as redes sociais, a informação descentralizada. Eu acredito que eles não vão conseguir, assim, eu espero, né? Mas, de fato, eles são muito preocupados aí com a informação descentralizada, porque você não precisa mais confiar na informação do partido aí da China, do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, enfim, dos países. Você pode simplesmente ver o relato de pessoas reais que estão informando ali o que está acontecendo. Você tem uma quantidade gigantesca de informações e você pode tentar discernir ali o que é verdade e o que não é. Você não precisa mais acreditar em políticos e burocratas, você pode ter a sua própria opinião sobre o assunto com inúmeras visões aí, diferentes pessoas que estão descrevendo sobre as mais diversas perspectivas. Essa descentralização da informação, então, está minando os alicerces do poder tradicional. Antes, bastava controlar a narrativa para controlar a opinião pública e hoje isso não é mais suficiente. A verdade emerge das redes, muitas vezes apesar dos algoritmos e da censura.
Temos exemplos por toda parte, então, escândalos que antes eram abafados agora viralizam em horas, jornalistas independentes fazem mais audiência do que redações inteiras. Deputados, senadores se veem pressionados por memes, corte, vídeos, threads e canais de YouTube, aqui talvez não diretamente, mas aqueles deputados políticos que são eleitos aí e dizendo que vão fazer a vontade do povo ou que vão cumprir aquelas pautas aí que eles se propuseram a fazer durante a eleição, eles chegam lá e acabam traindo o eleitorado, a população ali que dá algum prestígio para eles, e eles perdem aí não só votos, mas prestígio popular, perdem visualizações nas redes sociais, perdem alcance e perdem influência. Então temos vários casos recentes aí de políticos, de pessoas públicas que antigamente estavam junto com o nicho ali, a bolha que fez com que eles fossem eleitos, e agora são vaiados e não tem mais nenhum alcance em nenhum local, não tem mais influência. Operações de guerra cultural, então, são combatidas com ironia, sátira e inteligência descentralizada. É o que eu tento fazer um pouco com os memes, com a ironia ali, enfim, trazer um pouco aí de diversão até para essa difusão de ideias. A política, que antes era decidida nos bastidores de Brasília, de Washington ou Bruxelas, agora é debatida em grupos de Telegram, X, Twitter, podcasts e mesas de bar que se tornam estúdios. Não que não seja necessário uma certa organização, mas a informação descentralizada está mudando bastante a forma de fazer política. Qual que é o resultado disso, então? Partidos e ideologias perdem o monopólio da narrativa, políticos são expostos em tempo real, a manipulação se torna mais difícil, embora ainda possível, a população vai aos poucos compreendendo o jogo do poder, os interesses por trás das leis e os incentivos podres do sistema acabam aparecendo. Isso também explica o desespero de muitos governos que querem censurar, criar órgãos de checagem e regular as redes sociais. E não é porque se preocupam com a desinformação, é porque perderam o controle, certo? Na verdade, não é mentira que mais preocupa essas pessoas que querem controlar e censurar, é a verdade que preocupa essas pessoas. E aqui entra o papel também do Bitcoin, porque a informação descentralizada é só uma parte da equação, a próxima etapa é a descentralização do valor. A mesma internet, então, que matou o monopólio da informação, vai matar o monopólio da moeda, e isso muda tudo, e de fato... eu concordo, faz muito sentido. Quando o povo controla a informação e o dinheiro, o jogo muda. Políticos não podem mais imprimir moeda para comprar apoio. Narrativas falsas... Aliás, ainda podem, né? Mas em breve talvez não possam mais. Narrativas falsas não sobrevivem por muito tempo. A confiança volta a ser construída na base da verdade e não da propaganda. Em resumo, a informação descentralizada está redefinindo o poder. Ela abre caminho para uma política mais transparente, mais horizontal e menos sujeita ao domínio dos donos do sistema. Interessante. E aqui ele coloca, isso sim, é revolução. Eu diria que isso, na verdade, é restauração da verdade, da base moral aí, da civilização e por aí vai, porque a revolução às vezes acaba tendo uma conotação negativa, certo? Se a gente tem uma mesa e faz uma revolução, a gente quebra a mesa e destrói tudo que está em cima. Agora, se a gente tem uma mesa que está velha, que está disfuncional e a gente faz uma restauração, a gente faz a restauração dos valores que, na verdade, fundaram a sociedade civilizada, e eu acho que a internet, a informação descentralizada tem um papel muito grande nisso. Bom, eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal. E eu vejo vocês então no próximo vídeo, ainda hoje ou amanhã aqui no canal. Grande abraço e até mais.